Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar aí sobre Hebreus capítulo 12. Estamos no nosso grande desafio de leitura, um capítulo por dia e chegamos praticamente na reta final, penúltimo capítulo de Hebreus aí, que tem muita coisa boa nesse capítulo aqui, né, gente? Não que nos anteriores não teve, porque, enfim, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ontem nós falamos sobre Hebreus 11, a galeria da fé, foi demais. Mas, gente, aqui no capítulo 12 ele fala sobre coisas interessantíssimas, a questão ali da perseverança, da disciplina, né, da questão ali de rejeitarmos a Deus, né, de como adorarmos a Deus, enfim, tá demais. Então já se inscreve, deixa o seu like se você é novo por aqui, né, me ajuda a fazer que essa mensagem vá mais longe. Quando você curte, quando você se inscreve, né, os algoritmos aí do YouTube vão me recomendando para outras pessoas. Então vamos fazer que essa mensagem aí, as boas novas do Senhor Jesus, alcance outras pessoas, certo? Então vamos lá, gente. Ele começa aqui o capítulo, é interessante, eu vou ler os primeiros versículos, tá? Então vamos lá, capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estávamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremos, né? Assim, se livra de tudo que nos, né, vamos se livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, né? Na verdade, a nossa vida é uma corrida, gente. A gente vive numa corrida aí, né? Nós estamos realmente numa corrida. Aí o versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, gente, nós temos que viver a nossa vida, que é uma corrida que nos foi proposta, isso, e termos os nossos olhos fixos, né? Para onde nós temos que olhar? Qual que é o nosso alvo? Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que aceitou, porque ele teve uma alegria em nos salvar, né? Ele nos aceitou a sofrer, a chorar, a suar sangue, a morrer numa cruz, né? Teve morte de cruz, porque teve algo que foi proposto para ele, a alegria da salvação, ele poder salvar o mundo todo. Então ele fala, esse sofrimento vai valer a pena, eu vou morrer por eles. Então, né? Faça valer a pena o sofrimento de Jesus, né? Algo pra gente se pensar. Porque muitas vezes, né, nós não fazemos valer a pena. Jesus sofreu tanto, gente. A gente vive o evangelho, vive o cristianismo, né, como se fosse uma coisa qualquer. Como se fosse, não, ele morreu por mim, tá? Nem pedi, tô nem aí, né? Às vezes nós somos um pouco egoístas, mas que você não seja, que você realmente faça valer a pena o sofrimento de Jesus lá naquela cruz, tá? Faça valer a pena, de verdade, esse é o meu desejo. Você viu que o meu WhatsApp tá tocando ali, né, gente? Mas não tem problema, eu vou abaixar, eu esqueço de abaixar a caixinha de som, e aí fica as mensagens do WhatsApp. Desculpa, tá? Mas enfim, e aí ele fala, né, ele desprezando a vergonha, né, ele não tava nem aí, né, com a vergonha que ele passou, com tudo e tudo mais. Aí no 3 fala assim, ó, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Eu sei que existem momentos na nossa vida que nós ficamos cansados, que nós nos desanimamos, mas quando nós lembramos que Jesus morreu numa cruz por nós, que ele sofreu por nós, que ele aceitou isso, né? Ele não desistiu de nós, ele foi fiel até o fim. Olha que coisa mais linda e que coisa mais maravilhosa que Jesus fez por nós, né? Então, quando vier o desânimo, quando vier a luta, você fala, não, Jesus morreu na cruz por mim. Eu tenho esperança, eu tenho uma fé, como nós vimos ontem, né? Que você possa aí se fortalecer no Senhor Jesus, porque ele tem muita coisa para fazer na sua vida. E aí, gente, ele fala sobre, né, a luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que foi dirigida como a filhos.
Versículo 5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, gente, Deus nos disciplina. Deus às vezes fala não para nós, Deus às vezes não faz o que a gente quer. E isso se chama disciplina. Né? Às vezes o Deus falou não para você, mas não foi uma disciplina, foi algo que aconteceu e tudo mais. Mas às vezes foi uma disciplina para você aprender. O que você aprendeu com o sofrimento? O que você aprendeu com o não do Senhor? É o que eu falo no meu livro, né? O amor também diz não. Como prosseguir depois do não do Senhor? É possível, porque Deus nos ama. E se ele falou não e se aconteceu alguma coisa, é por algum motivo, talvez pela disciplina, como nós lemos aqui. Então, Deus disciplina quem ama. Se ele tá te disciplinando, falando não pra você, você vê que o negócio tá estreito pro seu lado, é porque Deus te ama e ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então, às vezes nós precisamos passar por um processo que é difícil, é dolorido, mas faz parte pra gente chegar onde Deus quer. Então, a gente tem que pensar aí sobre essa questão da disciplina, entende? E aí no versículo 7 ele fala, né, suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Deus trata nós como filhos, né? Às vezes essa questão de Deus nos tratar como filhos, para algumas pessoas é difícil, né? Porque teve dificuldade com o pai terreno, acha que o pai terreno é o mesmo que o pai do céu, né? Que Deus, e não é, Deus é diferente do seu pai. Se seu pai te abandonou, se você não conheceu seu pai, ou se seu pai de alguma forma aí te prejudicou, te maltratou, né? Não é o mesmo pai que a gente tá falando, ou te rejeitou muitas vezes, né? Deus não nos rejeita, ele pode nos disciplinar, pode nos falar não, mas ele não é aquele que nos rejeita, né? Que tanto é que ele entregou o seu filho. Então, ele vai falando aqui, né, se nós não queremos ser disciplinados. Enfim, ele vai falando sobre a disciplina aqui, tá? Eu quero ir para a segunda parte do capítulo 12. É um capítulo comprido, tem muitas coisas legais. Então, se essa questão da disciplina te chamou a atenção, se você ainda não leu o capítulo 12, leia atentamente, tá bom? E aí, a partir do versículo 14, ele fala sobre a advertência contra a rejeição de Deus. E ele fala assim, ó, esforcem para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O que é essa questão de ser santo, de santidade? Santidade significa separado para algo. Então, não praticamos algumas coisas porque Deus nos separou para algo. E aqui tá falando que se você não tiver santidade, você não verá a Deus. Então você fala, eu tô tentando orar, quero que Deus fale comigo, eu não tô conseguindo. Como que está? Você tá em santidade, você está se santificando, você está orando, você está jejuando, né? Então fica mais uma reflexão aí pra gente pensar, né? Eu tô tentando ter algum relacionamento com Deus, não tô conseguindo, né? Será que você tá aí tendo algum pecado de estimação, né? Achando que tá perto de Deus, mas na verdade você tá longe, fazendo tudo aquilo que ele falou pra você não fazer, né? Então fica aí a reflexão. E aí, gente, no versículo 24, ele fala assim, Jesus, mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Como lemos no capítulo anterior de Hebreus 11, né, que até hoje a oferta de Abel fala, né, tá falando aqui que Jesus nessa nova aliança, né, o sangue dele, o sacrifício dele, né, fala melhor do que o sangue de Abel, do que a morte, né, que Caim matou Abel e aquele sangue ali inocente foi derramado, né, porque Abel era inocente, mas seu irmão ali, por inveja, por ciúmes, por ira, acabou tirando a vida do próprio irmão. E aí, gente, no versículo 26 ele fala assim, ó, ainda uma vez abalarei apenas a terra, mas também o céu, né? Tá falando aqui do Senhor, para nós termos cuidado, que vai abalar os céus. E no versículo 28, que é o último, ele fala assim, ó, portanto, já que nós estamos recebendo um rei na
inabalável, né? Já que nós estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Então, falar para nós, né? Já que nós estamos recebendo o reino dos céus, que nós sejamos agradecidos e adoremos ao Senhor com respeito, que seja de modo aceitável, com temor, né? Às vezes as pessoas querem fazer o culto, querem cultuar o Senhor, adorar o Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Mas a palavra tá falando o quê? Para nós termos reverência, né? Para nós termos temor e para nós fazermos de modo aceitável, de modo que o Senhor receba ali a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa oferta, enfim, tudo que faz parte ali, né, de um culto. Pois o nosso Deus é fogo consumidor, né? Então acho que entra num tema que a gente já falou aqui em um dos capítulos de Hebreus, né, da questão de que Deus é amor, Deus me ama, eu vou fazer tudo que eu quero porque Deus me ama, né? Mas aqui nós estamos vendo que Deus é fogo consumidor, né? E o fogo queima tudo aquilo que é impuro. Então, né, às vezes as pessoas leiam só um versículo da Bíblia, tira do contexto, do pretexto e faz desse versículo uma forma ali de poder pecar e fazer tudo o que ela quer, né? Então nós vamos ter o julgamento, como nós vimos aí em Hebreus também. Jesus vai nos julgar, nós vamos passar pelo tribunal, né? E aqui tá falando que Deus, né, é fogo consumidor. Então, gente, Deus, ele é verdade, ele é amor, ele é tudo isso, né? Mas ele também é justiça, ele é juízo, ele é fogo consumidor. Existem princípios a serem seguidos, né? Então, fica aí um alerta, né? Como que eu estou adorando ao Senhor? Como eu estou servindo a Deus? Será que a minha vida está sendo um testemunho vivo para outras pessoas? Ou eu estou, de alguma forma aí, queimando o filme de Jesus, né? Queimando aí o filme de Jesus. Então, coisas pra gente se pensar, tá bom? E amanhã, gente, chegamos no nosso último dia. Olha aí, ó. Nós chegamos no capítulo 13 de Hebreus. Então, eu te espero aí com as exortações finais, as instruções finais. Aí, o que o autor vai finalizar essa carta. Então, eu te espero amanhã, tá bom? Um beijo no seu coração e até!